Olá, bom dia de salvação a todos. Sou o pastor Everton, da Assembleia de Deus Madureira em Bofete, também pastor-presidente do Conselho de Pastores em Bofete. Eu venho hoje aqui falar um pouco sobre as eleições recorrentes no nosso país. Estamos ao ponto de decidir o nosso próximo presidente, então eu venho trazer algumas informações, mais do que opinião, algumas informações. E eu penso que para falar dessas eleições a gente precisa voltar ao ano de 2002, quando então Luiz Inácio Lula da Silva é eleito presidente do nosso país. Era uma euforia contagiante até, porque era como se o povo estivesse chegado ao poder. Um ex-metalúrgico, sindicalista, chega ao poder. Então era como se o estado de aprovação dele já foi imediato, porque é como se o povo realmente tivesse tomado o poder. E ele, Luiz Inácio, ele recebe um país do Fernando Henrique Cardoso um tanto quanto inflacionado, a economia extremamente inflacionada, e ele toma algumas medidas que contêm essa inflação. E para dar início no seu governo populista, ainda em 2003, no seu primeiro ano, ele repagina alguns auxílios do governo Fernando Henrique, que era o Bolsa Escola, o cartão alimentação e o auxílio gás, que eram crias do governo FHC, e ele repagina e cria o Bolsa Família, em cima daquilo que já existia na verdade. Então, o primeiro ponto aí é que essa ideia de que ele criou esse Bolsa Família aí, na verdade foi somente uma repaginação daquilo que já existia. Mas como todo governo populista, uma coisa que ele precisa é mostrar o que ele está fazendo. E ele bateu forte na mídia em questão de propaganda em cima do Bolsa Família, propagando que ele estava alimentando todo o povo brasileiro. Porém, no seu segundo ano de mandato, logo no começo do ano, em 2004, o primeiro grande caso de corrupção explode no governo do Lula. Valdomiro Diniz foi acusado de negociar propinas. E então as coisas dali já começam a meio que descambar na questão da corrupção. Em 2005, Roberto Jefferson delata o esquema do mensalão, que era um acordo com os poderes legislativo, que para ele poder assim governar. Então saía muito dinheiro para que ele pudesse ter calma com as autoridades, com os deputados e os senadores. E o seu deputado José Dirceu, que era chefe da Casa Civil, perde o seu mandato de deputado e acaba tendo que ser excluído, tirado do posto de chefe da Casa Civil. Em 2006 foi a vez de Antônio Palocci, também teve que ser retirado do seu cargo. Eu estou falando desses nomes porque eram todos homens muito fortes, muito de confiança do então presidente Lula. Porém, em 2006, nós já estamos em 2006, era ano de eleição. Lula queria a reeleição e ele vence, mesmo com todo essas questões de corrupção, ele vence Geraldo Alckmin no segundo turno e vai para o seu segundo mandato. Em meio a essas questões de corrupção, é inegável que o PIB do país estava em crescimento e que a taxa de desemprego estava em baixa em muitas áreas, do estado
de emprego do nosso país. Em 2007, aí penso eu que começa aí a derrocada do então presidente Lula. E você vai entender o meu ponto de vista. Espero que você entenda. Não vou fazer aqui nenhum ataque a ele, assim, é só você entender o que eu quero mostrar. Em 2007, por muita boa influência, ou alguém aí pode dizer que foi que houve uma questão de propina nas escolhas, mas de fato é que por influência do Lula, em 2007 o Brasil conquista o direito de sediar a Copa do Mundo de 2014. Nós teríamos aí seis anos, mais ou menos, para que houvesse uma produção na nossa infraestrutura, para que houvesse um upgrade na nossa infraestrutura. E isso de fato ocorreu. Era uma grande oportunidade do nosso país de sair de um patamar de país subdesenvolvido para que pudesse alcançar uma base sólida para um caminho de muita prosperidade. E isso, imagina você, o país construiu vários estádios, o país construiu e reformou vários aeroportos, a rede de hotelaria foi expandida, a rede de restaurante foi expandida, o país vivia a expectativa de receber muitos turistas, então houve investimento no turismo, houve investimento nos transportes, então era uma boa efervência do que aconteceria no país. Isso era muito bom, muito bom. Em 2008, o mundo, no caso, passou por uma grande crise econômica, comparada a um tsunami. O presidente Lula, à época, talvez você vá lembrar, se você tiver aí de 35 anos para cima, claramente você vai lembrar que o presidente Lula, confiante, disse que aqui não chegaria mais do que uma marolinha. E, de fato, até pelos fatos que eu já citei acerca da produção que estava, dos investimentos que tinha no país, de fato, essa crise não se estabeleceu no país. Já em 2009, hoje houve outra grande notícia, e foi o fato também por influência do Lula, o Brasil, o Rio de Janeiro receber a Olimpíada. Era um marco histórico. Em 2 anos, nós receberíamos Copa do Mundo, o maior evento futebolístico do mundo, e, quiçá, o maior evento de esportes do mundo, e a Olimpíada, que é um dos grandes eventos, talvez um dos maiores, também junto com a Copa do Mundo, um dos maiores eventos de esportes do mundo, que gera muito investimento. Tá? Então isso seria fantástico. Em 2010, a Dilma Rousseff, que herdou a Casa Civil do José Dirceu, ela sai da Casa Civil para concorrer às eleições influenciadas pelo governo Lula, que tinha sua popularidade em alta. E até por esse cabo eleitoral, a Dilma Rousseff acaba conseguindo a eleição dela. Quando a Dilma recebe a sua eleição, a economia já não era mais a mesma economia do meio do governo do Lula. A economia já estava em derrocada. E aí você vai lembrar o que eu falei sobre a questão do ex-presidente Lula. Eu quero que você entenda o seguinte: como que um país que está recebendo investimentos em todas as áreas, no transporte, no turismo, nas suas questões de hotelaria, infraestrutura como aeroportos, construindo estádios de futebol, como que esse país
em algum momento, entrou numa crise, sendo que ainda estava acontecendo todas esses investimentos. O que estava acontecendo? A bem da verdade é que a corrupção começava a corroer as bases do governo. Só que a Dilma Rousseff, à época, mais uma vez maquiou o que estava por vir. O governo Lula, um ano antes dele sair, ele reduziu o IPI de carros para aquecer a economia do país. A Dilma precisava que a gente comprasse essa ideia. E ela veio e mostrou para a gente o que estava acontecendo. E mostrou essa redução de IPI. E assim o fez. E nós, na época, compramos essa ideia fatalmente. Muitos de nós entramos em dívidas porque as linhas de créditos estavam todas baixas, estavam todas muito boas para serem adequadas. E isso que eu estou falando se prova pela proposta do Ciro. O Ciro, meio maluco, mas na campanha de 2018, quando o Bolsonaro se elege, a proposta do Ciro Gomes é que ele ia tirar os brasileiros que estavam com seu nome no Serasa, no SPC Serasa. E isso se explica muito pelo que aconteceu nesse tempo da Dilma. A Dilma deu crédito, porém, passado 1 ou 2 ou 3 anos, nós não tínhamos como pagar as dívidas que nós fizemos. E muitos de nós, brasileiros, entramos com o nosso nome no SPC e no Serasa. Aí eu respondo a pergunta que eu mesmo fiz aqui: como que um país que estava recebendo tanto investimento não tinha mais dinheiro, tinha sumido dinheiro? Entra a questão da corrupção do governo do PT. Em 17 de março de 2014, inicia a primeira fase da Operação Lava Jato, que acabou tendo 79 fases. Na 22ª fase, a investigação chega até o ex-presidente Lula, por conta do triplex do Guarujá, e mais tarde o sítio de Atibaia entraria nessa questão. Em 7 de abril de 2018, o ex-presidente ele é condenado e preso. E eu vou dar alguns dados da Lava Jato. A Lava Jato completou 79 fases, 199 denúncias, 244 ações reais, ações penais, 1921 ações de buscas e apreensões, 349 prisões preventivas, 211 prisões temporárias e 981 pessoas denunciadas. Está previsto que 22 bilhões sejam devolvidos aos cofres públicos, só que parte deste acordo serão parcelados em até 20 anos. Porém, o rombo estima-se que foi de 153 bilhões de reais. Tá? Isso aqui tem que ficar gravado na nossa mente. O rombo de corrupção que houve no nosso país foi de 153 bilhões de reais. Agora eu quero explicar uma questão do Lula, assim, muito clara. O Lula ele nunca foi inocentado, tá? Eu vou explicar isso aqui. Eu espero ser sucinto, didático para você entender. Os advogados do Lula acharam brechas na lei que fizeram com que ele fosse solto. Isso é o fato. A primeira brecha o possível crime cometido foi em Brasília. E ele só poderia ser julgado na jurisdição de Brasília, da capital. E, no entanto, ele foi julgado em Curitiba, porque lá se dava as operações da Lava Jato. Então, entendia-se o quê?
não que uma comarca judicial não podia se estabelecer em relação a outra. E o juiz Sérgio Moro, como ele faz parte da comarca de Curitiba, ele não podia julgar o ex-presidente Lula. Tinha que ser o juiz da comarca lá da capital federal. Então por isso que o Moro foi considerado imparcial, porque ele se aproveitou da questão da Lava Jato para acusar e condenar o ex-presidente. Agora, uma jogada muito interessante que os advogados do Lula fizeram foi que eles poderiam ter entrado com esse recurso, e é claro que eles perceberam isso logo de início. Porém, eles acabaram deixando o Lula ficar 580 dias preso, para que na hora exata eles pudessem entrar com essa questão. Quando eles entraram com a questão, e aí eles tiveram e fizeram com que o processo saísse de Curitiba e chegassem a Brasília, não havia mais tempo para que fosse julgado, porque o processo estava sendo prescrito. E o senhor Luiz Inácio Lula da Silva também estava completando 75 anos, o que o impedia de ser julgado. Então, em nenhum momento aqui você vai ver que o Lula deixou de ser, ele foi inocentado. Simplesmente houve uma brecha na lei e que fez com que ele fosse solto e não condenado e não julgado de fato, tá? Isso que eu quero que fique claro para você. O Lula nunca foi inocentado, nunca. Nesse interim de tempo, Dona Dilma Rousseff, em 2016, ela foi impeachmentada por causa das pedaladas fiscais e também por sancionar 4 decretos sem o aval do Congresso Nacional, o que é contra a Constituição. As pedaladas, a defesa diz que outros governos também pedalaram, porém a diferença de caso é notória. O que é a pedalada fiscal? A pedalada fiscal é quando o governo tinha um acordo com o banco público e o banco público presta um serviço que custa um valor. Mensalmente esse valor é revisto. E se porventura o valor excedesse aquilo que o governo paga, num certo tempo combinado, o governo vai lá e quita esse valor. O que a Dilma estava fazendo? Estava deixando de pagar esse valor, porque era ano eleitoral. Ela precisava se reeleger. Coincidiu justamente no ano eleitoral. E ela deixou de fazer isso por vários meses durante o ano de 2016, que era ano eleitoral. O que fez os bancos públicos? Entraram com ação judicial. Juntando a isso os decretos que eu mencionei, que ela, sem aval do Congresso Nacional, dos deputados e senadores, ela decretou, ela fez esses decretos e ela já não tinha uma boa relação com os decretos, junto à sua baixa popularidade, fez com que o pedido de impeachment dela fosse sancionado e aceito, e a dona Dilma caiu em 2016. O Temer aceita, assume a presidência da República. Muitos dizem que o Temer acabou criando um golpe junto com o Eduardo Cunha. E alguns acusam a direita, no caso, de ter feito esse golpe. Só que se você prestar atenção, o Eduardo Cunha é da esquerda. E o Temer era vice da Dilma. Então, entre eles mesmo, um derrubou o outro. A direita não tem nada a ver com isso. Apenas votou a favor do impeachment. Mas a direita não tem nada a ver com isso. Pois bem, 2018, mais um ano eleitoral, Bolsonaro é eleito
E, a bem da verdade, Bolsonaro ele herda um país conturbado. A Lava Jato pulsava como nunca, muitas prisões aconteciam, inclusive em março de 2019, no primeiro ano do governo Bolsonaro, o Temer é preso, logo depois ele é solto. Em pouquíssimo tempo do tempo do Bolsonaro, a relação presidente-imprensa se desgasta, a ponto de, hoje em dia, ser de ruptura total. Muito também pela, pelas várias munições, vamos dizer assim, que o Bolsonaro dá à imprensa. O Bolsonaro se tornou um falastrão em várias ocasiões, falando indevidamente, até em momentos inoportunos e até com falas inoportunas, e deu muita munição à imprensa. Fez com que essa ruptura fosse realmente inevitável. Alguns pontos do governo Bolsonaro. Em 2020, lembrando, em 2020 surge uma pandemia e é sobre esses pontos que eu quero falar um pouco. Um vírus que até hoje é mal explicado o surgimento dele. Há quem diga que foi intencional, há quem diga que não foi, há quem diga que é experimento, mas até hoje, de fato, a gente não tem uma explicação sobre esse vírus. Ingerência inconstitucional do STF no tratamento dessa pandemia, um jogo político dos governadores e de prefeitos, eu não estou generalizando em nenhum momento, desconhecimento da doença, desinformação intencional dos fatos que estavam acontecendo, infraestrutura do sistema de saúde precária, uma CPI que não parece ter chegado a nenhuma conclusão. E assim a gente passou por 2 anos de pandemia nesse caos, Muitas perdas de familiares, de amigos, e a gente passou por esse caos, muita desinformação, muita ingerência, muitas notícias contradizentes, e foi assim que a gente passou esse caos. 2022, ano eleitoral. O país parece que economicamente cada vez mais parece deixar a pandemia para trás. Parece que está se recuperando. A oposição acusa o governo de estar fazendo tudo isso por ano eleitoral. O governo diz ter criado uma base sólida para o crescimento real do país. E aqui eu poderia agora trazer para você os erros e todos os acertos que eu penso que houve no governo Bolsonaro. Eu acho que houveram alguns erros, vários erros, assim como eu reconheço que houveram alguns acertos. Só que eu não vou fazer isso, porque infelizmente se eu fizer, eu vou estar compactuando com todos os eleitores do Lula. Que o cara, quando ele votou no Lula, a pessoa, quando ele vota no Lula, ele está comparando o governo do Lula com o governo do Bolsonaro. Isso é inaceitável por tudo aquilo que eu já falei aqui. Se torna inaceitável você comparar esses dois governos. Porque eu estou comparando alguém que foi condenado, alguém que foi corrupto, com alguém que geriu mal ou geriu bem o seu governo. É inaceitável isso. É inaceitável você comparar alguém que ou roubou ou permitiu que roubasse 153 bilhões de um país que ele diz que tirou da fome, mentirosamente. É inaceitável que alguém permita que fosse roubado 153 bilhões de reais,
a um governo que a gente tem aqui a opinião que geriu mal ou geriu bem o seu governo, que fala mal ou que fala bem. É inaceitável. Então eu não posso compactuar com corrupção. Eu não posso compactuar com quem roubou o meu país. Assim, eu estou aqui trazendo informações, mais do que tudo. Se amanhã houverem provas e não falácias de que o Bolsonaro se corrompeu, eu sou o primeiro a levantar a mão e aí sim a gente pode comparar os governos de Lula e Bolsonaro. Todos esses fatos que eu trouxe a você, se você pesquisar, você vai ver que são todos fatos. É só pesquisar. E a quantas outras as acusações que existem contra o Bolsonaro até hoje não foram comprovadas. Então eu não posso trazer algo que não é comprovado. O dia que tiver algo comprovado, eu sou o primeiro a falar. Porém, hoje eu não posso comparar o governo do Bolsonaro, que acerta e que erra, com um governo corrupto que roubou 153 bilhões do meu país. Então, por tudo isso, eu espero que não haja aqui nenhuma desrespeito quanto ao seu voto, quanto ao meu voto, quanto à sua opinião e à minha opinião. Assim como todos nós, eu quero o melhor para o meu país. Eu quero o melhor para o meu Brasil e com a graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Então que no dia próximo, 30, você reflita, você pense bem e a gente possa escolher o melhor para esse país. No nome do Senhor Jesus. Um abraço a todos e que Deus abençoe a nossa nação no nome de Jesus.